Estamos aqui para mais um Teatrando, conversas sobre teatro. Eu sou André Ferraz e hoje eu trago aqui um pesquisador, ator, diretor e professor universitário da Unirio, Vinícius Albricher. Tudo bem, Vinícius? Beleza, André. Obrigado aí pela oportunidade dessa conversa em plena quarentena, né? Oh. Muito obrigado aí, estou feliz de participar. Na quarentena, né? É. Com certeza. E Vinícius vai falar com a gente sobre a pesquisa que deu origem ao doutorado dele e que continua, né, mesmo após o doutorado, ele tem um grupo de pesquisa sobre esse assunto, que é o ritmo e a atuação cênica, né? A tese dele fala dessa questão do que ele chama esse imbricamento entre ritmo, vida e atuação cênica, né? O que seria a atuação cênica viva e o que seriam as variações rítmicas vivas, Vinícius? Explica isso pra gente, meu. Então, perguntas assim amplas, né? Exatamente. O título que você falou já é o título da minha tese, né? Que eu defendi há pouco tempo, defendi em setembro do ano passado. Fui orientado pelo professor Hernani Maleta, da UFMG. Foi uma felicidade minha ter o Hernani como orientador, porque ele já pesquisa essa questão do ritmo e da musicalidade, das relações música e teatro há muito tempo, né? Na questão da polifonia, né? Isso, o trabalho sobre atuação polifônica, que envolve toda uma gama de conceitos que tem muito a ver, né, assim, com essa questão do ritmo. Então, tive muita ajuda dele. E, então, o título da tese já traz esse bicho, esse monstrão, né, que é Variações Rítmicas Vivas na Atuação Cênica. Então, primeiro, eu me coloquei o desafio de, assim, definir, né, entre aspas, o que é ritmo, que é um conceito muito confuso, né? Todo mundo sabe o que é e ao mesmo tempo não sabe também. A mesma coisa acontece com vida. As explicações dentro da música e dentro do teatro, elas são muito variadas, né? É um conceito, né, que aproxima esses conceitos que chamam conceitos ontológicos, né, tipo vida. Você dizer o que é vida tem 1 milhão de significados, depende do contexto. Então, é outro desafio. Eu não posso falar de vida de forma geral, tem que dizer especificamente o que eu estou chamando de vida, de ritmo. A atuação também, né? A atuação hoje em dia é tão ampla, né? As visões são tão amplas sobre o que é atuar em teatro. Agora, então, nessa crise que a gente está vivendo, o que é uma atuação teatral estando em casa? A gente está vivendo esse turbilhão agora, e eu acho que são perguntas que são difíceis de responder, mas que são importantes. Como a gente, nas conversas de boteco, a gente sempre discute o que é o amor, o que é coisas assim que, nesse sentido, de todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ter uma definição precisa. Mas então eu posso falar do ritmo de uma forma assim, começando a diferenciar de outras coisas, né? Por exemplo, uma coisa que o ritmo é muito confundido, principalmente no teatro, é com o tal do andamento, né? Muitas vezes, né? Exatamente, o andamento. Aí o Hernani, ele tem uma sacada que eu acho que é brilhante, que tem a ver que ele fala que o andamento tem a ver com o que a física, a matemática chamam de velocidade média, né? Por acaso eu estava vendo um vídeo hoje acho que é um canal do YouTube, Ciência Todo Dia, que o cara está falando sobre física básica de uma forma bem simples assim de entender, interessante. E ele falou sobre isso, da velocidade média. Então, um exemplo mais simples, né? Você vai viajar de carro e um percurso de 100 quilômetros de distância, que você vai correr do ponto A até o B, né? Sei lá, daqui do Rio de Janeiro até Macaé, não sei, deve dar mais, né? Mas uma distância assim de 100 quilômetros.
E aí você calcula o tempo que demorou. Então, você demorou 1 hora para percorrer esses 100 quilômetros. Aí você vai ter que a sua velocidade média foi de 100 quilômetros por hora, certo? Só que isso não significa que durante... 100 quilômetros, né? Exatamente, que dentro desses 100 quilômetros você estava sempre a 100 quilômetros por hora no velocímetro do carro. Podia ter uma hora que estava uma reta sem nenhum caminhão na tua frente, então você estava 120. Depois teve um caminhão na frente, aí teve que baixar para 70 quilômetros. Pode ter um momento que você parou para fazer um xixi num posto de gasolina, abastecer. Então, vão ter aí acelerações, desacelerações, vão ter paradas, né, ou pausas, e aí você vai ter o ritmo. O ritmo ele vai nascer da relação entre essas partes desse percurso todo. Né, o ritmo de uma viagem de carro, né, se a gente for falar. E na música, quando a gente fala de ritmo e andamento, é a mesma coisa. O andamento vai ter em vez de ser metros, quilômetros por hora, como é na física, na viagem de carro, vai se falar a linguagem de BPM, que são as batidas por minuto, né? Porque adota-se na música o pulso como uma unidade fundamental, assim. Então, você tem qualquer música que você cantar, assim, conhecida, você vai sentir eu posso começar a improvisar uma coisa aqui. Você vai começar a bater o pé, provavelmente aqui ou aqui, nessa regularidade que você fez. Você vai ter uma regularidade que é sempre uma batidinha de pé ou um estalinho que dura a mesma quantidade do outro, né? Isso aqui, eu que toco bateria, geralmente é o bumbo. Pois é. Cada coisinha dessa aqui que você sente na música é um pulso, né? O conjunto desses pulsos vai transformar a pulsação. E essa pulsação pode ter hora que ela acelera um pouco, pode ter hora que ela ralenta um pouco. No final das contas, você vai ter uma velocidade média desse pulso. Quanto demora para cada um? Então, se você tem 60 BPM, você vai ter 60 batidinhas de pé ou estalos de dedo por minuto da música, né? Se você tem 120, aí já é o dobro, já são 2 por minuto. E isso vai ter um andamento um pouco mais rápido, né? Quanto maior for a quantidade de BPM. Ou tem aqueles... outro dia um aluno meu falou, eu estava escutando os funks 150 BPM, aí que tá uma... Não é isso? 150 BPM, tá uma moda, então, que é bem acelerado. É um funk bem acelerado, né? Assim, ele se mantém com uma pulsação bem acelerada e você tem uma sensação, uma velocidade média que como se você tivesse a 120, 150 por hora no carro, né? Direto. Só que aí dentro dessa pulsação você tem pausas. Você está cantando, por exemplo, eu faço pá, pá, bará, pá, pá, para. Então eu faço notas mais longas, pá, dou uma pausa, pá, bará, pá, faço outras notas mais curtinhas. Então essas notas são curtinhas em relação àquela longa. É sempre uma coisa em relação à outra. Elas vão ser ou metade, ou um terço, ou um quarto da outra, ou elas podem ser o dobro ou o triplo. Então tem uma coisa, tem uma relação assim também matemática, né? De dobro, de metade, nessa questão métrica do ritmo. A gente pode meio que tentar medir o ritmo, né? Tem essa característica das relações entre as partes. Aí no teatro, a gente pode pensar a mesma coisa. A gente pode pensar qual seria, né? Se a gente tem entender o andamento do teatro, né? Como entender o andamento, a ideia de andamento do teatro, né? Na ação cênica. Exatamente. Como entender a ideia de andamento no teatro? Não existe uma resposta para isso. A gente pode... O Stanislavski, por exemplo, ele fez experimentos com o metrônomo, que é um objeto pendular, né? Que você consegue programar. Ele tem metrônomos digitais. Você põe no Google metrônomo,
Vai aparecer lá, você coloca a quantidade de BPM e ele vai dar um clique regularmente, como esse estalinho de dedo. Ele fazia, Stanislavski fez experimentos com metrônomos, com luzes piscando como se fosse um metrônomo luminoso, para ver como que o ator respondia a uma regularidade de tempo ali diante dele, né? Ou seja, uma forma de trabalhar o que ele fala, o tempo, o ritmo, né? Que na verdade acho que até a tradução mais correta poderia ser andamento, ritmo, justamente porque o que ele chama de tempo, ele está falando do andamento musical mesmo, né? O andamento é essa coisa é um pouco mais precisa do que tempo, né? Tempo já tem muitos significados. Apesar de que, no meio musical, muitas vezes o músico fala qual que é o tempo, perguntando qual que é o andamento. Mas aí, assim, a gente pode pensar, por exemplo, a ideia que eu coloco na minha tese, que tem a ver com a pesquisa do Hernani também, em vez da gente pensar em metrônomo, em pulso, que é da música, a gente pode pensar na ação, né? Na ação do ator. Por exemplo, você tem uma cena em que você senta, você levanta, você toma alguma coisa, um mate, toma um café, toma uma água, você fala, tem várias ações. Então, quantas ações você tem, né? Em quanto tempo vai durar quanto tempo dura essa cena? Ela está durando 1 minuto e você tem 6 ações que você realiza, então você tem um andamento aí de uma ação para cada 10 segundos, certo? Se a gente for fazer regular... Em tempos iguais. Se fosse em tempos iguais, exatamente. Que pode ser uma escolha dependendo do contexto das circunstâncias propostas, fazer a coisa em tempos iguais, exatamente, né? Então você vai estar assim fazendo suas ações bem coincidentes, né, com o andamento, quer dizer, com a velocidade média das ações. Se você tem 6 ações em 1 minuto, em 60 segundos, né, você tem uma ação a cada 10 segundos. Mas pode ser que uma ação dessas 6 dure só 2 segundos. E que a outra dure 18, a outra dure 10, a outra dure 5, a outra dura 5 também, e outra dura 20. Pronto. Acho que fez certo? Fez. Acho que deu 60, né? Não sei. Fui de improviso aqui, talvez tenha dado. Aí vai encaixar. Aí você manteve o andamento. Você durou 60 segundos ainda, tendo 6 ações, só que você mudou o ritmo. Porque não é só uma ação para cada 10 segundos. Uma pode durar menos, outra mais. E aí é aquela velha coisa, que é um problema às vezes, assim, que se a gente não define o que é o ritmo às vezes fica uma coisa mais pobre, que é o andamento. O andamento é uma coisa meio pobre, assim, meio... não é que é pobre, é simples demais, né? O andamento você pega essas 6 ações de 10 segundos cada, vamos fazer mais rápido? Vamos fazer o dobro mais rápido? O que você faz? Em vez da cena durar 1 minuto, dura 30 segundos. E aí 5 segundos para cada ação. Você mudou o andamento. Não, vamos fazer mais lento? Aí, em vez de 1 minuto, põe 2. Aí vai ser 20 segundos para cada ação. Só que se você quiser mudar o ritmo, aí você tem que ir na relação entre as coisas. Então, o que é? Qual que é o problema? É porque está demorando demais para beber o chá, o café e para levantar? Depois que levanta, tem a ação de falar alguma coisa, e esse falar é que vai demorar mais? Então, e as circunstâncias que você falou, se você está esperando alguém e aí aquele esperar está impactando uma coisa, então você vai pegar o café ou vai fazer alguma coisa porque tem uma coisa te preocupando. Então, as circunstâncias vão impactar nesses tempos, né? E aí você já tocou no ponto que para mim é fundamental, que é por que esse ritmo vai ser vivo ou morto, né? Porque uma coisa é a gente falar, igual eu estava falando até agora, uma coisa meio matemática, meio métrica, que a gente pode medir, e aí eu posso ser um ator extremamente virtuoso e saber
e eu duro 2 segundos tomando, eu duro 10 segundos levantando, eu duro 20 segundos falando, ter toda essa capacidade métrica de preciso, mas eu não estar conectado minimamente com as circunstâncias, ou com o meu parceiro de cena, ou com o espectador. Então, o que vai fazer o ritmo ser de um jeito ou de outro, e esse ritmo ser vivo, eu acho que a primeira coisa é realmente assim, ele está conectado com o seu entorno, com o seu contexto. O que está acontecendo que provoca as minhas ações terem uma relação entre elas, de que eu, ora, faço uma coisa mais demorada ou mais curta, ou com mais intensidade ou com menos intensidade, ou que eu vá acelerando, ou que eu vá ralentando, ou que eu vá ficando mais intenso ou menos intenso. O que vai influenciar isso, entende? Porque, mesmo na música, isso é importante, né? E eu falo um pouco do Jacques Dalcroze, o Émile Jacques Dalcroze, que foi um músico suíço, que teve uma importância muito, muito legal para a pedagogia musical, e ele fala de uma coisa que é o temperamento, que isso provavelmente influenciou o Stanislavski quando ele fala de tempo-ritmo ou andamento-ritmo interior, né? Que é algo que tem a ver com as imagens, com as sensações, com a imaginação, que não é tão mensurável, não é tão metrificável quanto o andamento, e quanto na partitura lá tem as notinhas, né, que uma dura metade da outra dura o dobro, isso tudo é o ritmo metrificado, né? Mas aí o Jacques Dalcroze fala, por exemplo, o temperamento é como o jogo de luz e sombra na pintura, né? Você fazer dinâmicas, né, por exemplo, que uma orquestra, né? Imagina, a orquestra ela vai ficando cada vez mais intensa, o som, às vezes muito progressivamente, ou às vezes lentamente. A orquestra está aqui e de repente, vrum, pá, né? Isso tudo essas de Beethoven, criam, né, camadas. Isso, ou o contrário, né? A coisa está muito forte, de repente suaviza. Vai provocar sensações diferentes, estados de espírito, de ânimo diferentes, no próprio músico que executa, em quem ouve, né? E cria-se ali camadas rítmicas, né? Graças a esse temperamento, essa capacidade de jogar com o temperamento dos sons e tal. E o ator em cena, a mesma coisa. Eu acho que tem essa capacidade de jogar com o temperamento do espaço, né? E de tudo que habita o espaço à sua volta, né? Os objetos, os seus companheiros, os seus parceiros de cena, os objetos reais e imaginários, enfim, por aí. E Vini, fala para a gente como é que está sendo aplicar, né, toda essa pesquisa que você fez, né, na UFMG, que foi o doutorado, agora como professor da Unirio, né? Você é professor de interpretação e voz da Unirio e você aplica essa pesquisa do ritmo, o ritmo e as variações rítmicas vivas na atuação cênica. Como é que está sendo isso, né? Que você desde 2018 aí vem trabalhando um pouco nessa questão. Como é que está sendo aplicar isso? Está sendo bem desafiador, assim. Na verdade, desde antes de concluir a tese, eu já venho fazendo várias experimentações, assim, sempre que possível, em pesquisas com alunos, com monitores, né, de disciplinas. E nas disciplinas, na medida do possível, eu quase sempre tenho espaço nas disciplinas para trabalhar o ritmo, porque o ritmo é realmente assim, vai ser, nem sempre ele é o foco, né, nas disciplinas, mas ele sempre está ali de alguma forma para ser trabalhado. O Boleslavski, né, que foi aluno do Stanislavski, ele fala que o ritmo é o como o ator realiza as suas ações. É uma forma simples de falar o que é o ritmo, mas ao mesmo tempo abre um leque grande de interpretações. Eu acho interessante, eu menciono ele bastante na tese também. Ele fala do swing, né, a capacidade do ator swingar.
assim como o músico tem, o ator também tem o seu swing, né, quando ele está atuando. E eu tenho agora, nesse momento, foi meio que frustrante, assim, a primeira semana de aula foi quando teve o bloqueio, né, bloqueio e isolamento social e tudo. No mesmo dia, eu tinha acabado de fazer a primeira reunião do que seria o Estúdio Fissões aqui na Unirio, que o Estúdio Fissões é um grupo... A gente estava conversando sobre isso, né? Um pouquinho antes a gente se encontrou. Isso, O André também já... Amigo meu, Graça também, a galera... E o André, você já tá familiarizado lá na UFMG com as pesquisas do Estúdio Fissões, né, coordenadas pelo professor Luiz Otávio. Eu participei por muitos anos dessa pesquisa, ainda quando eu era aluno da graduação lá. E eu conversei com o Luiz Otávio, e resolvi então começar aqui uma pesquisa, juntando inclusive o professor Marcos Vinícius, da Unirio, professor novo que entrou, que pesquisa a obra do Anatoly Vassiliev, muito interessante. Então, a gente começou a fazer uma parceria, assim, porque temos muitos pontos em comum de interesse sobre o trabalho do ator e sobre essa questão do vivo na cena, da organicidade. E aí foi a primeira reunião, fizemos lá uns exercícios com texto, foi bem legal, tinham 7 alunos voluntários participando e veio a quarentena. Aí eu comecei a pensar, então, demorei um pouco para ter ideias, que é normal nesse momento, né? Mas então tive uma ideia de trabalhar com atuação em vídeo, enquanto a gente está isolado, em vídeos curtinhos, de 1 minuto, só que com desafio para tentar trazer a coisa mais para a atuação teatral e menos para o audiovisual, apesar da gente estar usando o audiovisual. Não pode editar. Não pode editar o quê? Não pode editar a cena do ator. Tem que ser plano de sequência. Esse 1 minuto, o ator vai fazer a cena. Ele não pode ter corte e ele errou a fala eu errei a fala, mas a primeira parte ficou ótima, agora eu vou fazer só a segunda. Não, tem que fazer diretão. Né? Então esse é o primeiro desafio, porque aí isso acho que se conecta com a nossa coisa do tempo presencial, né? E que a gente tem que lidar com isso. O que a gente faz, a edição que a gente faz é na hora, é no momento, né? Nos ensaios, é claro, também, mas na hora pode dar um branco na gente, pode acontecer uma coisa totalmente imprevisível e a gente vai editar na hora como ator ali, né? A gente vai editar com os nossos colegas e diante do espectador. Então, nesse vídeo, por enquanto, o quadro que a gente está fazendo para experimentar é entrevista embaralhada. Por que entrevista? Porque são duas pessoas, um entrevistador e uma pessoa entrevistada. Beleza. Então, eu começo com 2 atores. Aí, um ator vai ser o entrevistador, o outro vai ser a pessoa entrevistada. Só que eles não vão estar conectados entre eles. Eles não vão estar fazendo uma cena de pergunta e resposta. Um vai estar gravando só as perguntas e o outro vai estar gravando só as respostas. Só que em plano sequência. Isso significa que, enquanto eu estou gravando, eu sou entrevistador. Né? No caso aqui, você é o entrevistador. Então, você está agora, você me fez uma pergunta. Você me fez uma pergunta. Agora eu estou respondendo. Enquanto eu estou respondendo, você está interagindo comigo. Normalmente sem fala, às vezes com alguns comentários, com gestos. Você está reagindo ao que eu estou falando. Pois é. E vice-versa. Então, eles precisam ter essa atitude em cena, de falar uma coisa, fazer uma pergunta e depois interagir com esse interlocutor imaginário. No nosso caso aqui, nós estamos virtualmente, mas somos virtualmente conectados, mas estamos aqui conectados. Eu estou te vendo na tela, você está me vendo na tela. Eles não. Cada um grava o seu vídeo imaginando o outro. E depois eu junto os vídeos. A única edição que eu faço é juntar os 2 vídeos. E aí fica uma entrevista louca, que um está falando de um tema e outro está respondendo de outro tema. Fica um diálogo nonsense, sabe? A gente está fazendo uma segunda leva de experimentos agora, mas já tem 2 vídeos lá no Instagram, que é o @experimentos
poéticos, experimentos underline Vou colocar poéticos. aqui embaixo, né, na parte escrita, vou colocar Beleza. inclusive das dicas que você vai dar de artigos, de vídeo, depois eu coloco escrito direitinho. Beleza. E aí eu faço uma coisa que é como então, se cada um grava o vídeo sozinho e depois eu junto sem editar cada vídeo, eu só ponho um do lado do outro, como que dá certo? O ritmo. A resposta é por causa do ritmo, por causa do trabalho com ritmo. E nesse caso, nesse início de processo, eu estou fazendo um processo de precisão métrica do ritmo mesmo, assim, e trabalhar com metrônomo, inclusive, porque assim, o metrônomo ele é estranho, ele é impositivo, mas o músico ele se acostuma com o metrônomo e ele começa a ter aos poucos uma relação com o metrônomo. O bar não gostava muito, não. Eu também não gosto. Não, também. Não gosto muito, não. Mas é verdade. Mas tem que. Não é. É muito, assim, é porque eu, por exemplo, eu acho que eu resgatei o metrônomo, porque eu tive uma experiência que eu fiz uma oficina com o Itiber Zoarg recentemente, que eu toco guitarra também, né, para quem não sabe. E aí eu fui apanhando demais, assim, para conseguir tocar as coisas que ele fazia, e eu percebi que ele tem um metrônomo interior nele. Ele tem mesmo, ele subdivide o tempo e por isso ele consegue tocar coisas tão complexas. Então, eu voltei a estudar com o metrônomo muito para conseguir dar conta da oficina e foi muito bom, porque eu percebi que no início ele é impositivo, ele é ditador, ele mostra que eu estou errado, né? Assim, de cara. Só que depois eu incorporo ele de um jeito que aí eu começo a conseguir entrar na coisa do temperamento lá que eu falei da Dalcroze, né, de ter micro variações variações de temperamento, de dinâmica, agógicas e tal, sem precisar ficar pensando, sem ficar contando, sem ficar uma coisa martelando na minha cabeça, porque eu já me familiarizei com aquilo, eu já entendi aquilo. E eu acho que isso, eu suspeito que isso pode ser interessante para o ator também. Ter, assim, um pouco um desafio de uma precisão para depois ele tira o metrônomo e atua e está relacionando com o outro, mas aquilo vai ficar de alguma forma nele, ajudando a ele ter variações rítmicas, assim, para ele não ficar sempre monótono, não ficar sempre fazendo, seguindo, começou de um jeito, termina do mesmo jeito, né, como os 100 km por hora lá na linha reta, né. O Yuri Auschwitz tem que é um diretor de teatro também russo, tem uma frase interessante sobre isso. O pior para o motorista é uma viagem em linha reta. Aí é que ele dorme, aí é que ele fica entediado e tem um risco maior de acidente, porque ele vai estar na mesma velocidade constantemente, sem nenhum obstáculo, sem nada. Agora, a viagem com curvas, com subidas, descidas, né, tem muitas variações ali. Então, a atenção dele fica mais ligada. Pois é. E, então, a questão que eu coloco para esse vídeo dar certo é que o emparelhamento acontecer, né, e ficar encaixado pergunta e resposta, é que os dois têm a mesma estrutura rítmica, métrica, né? Então, o vídeo dura 60 segundos, e eu divido, e eu faço por sorteio, né? Mas eu divido assim, são 4 perguntas e 4 respostas. E tem agrupamentos de segundos. Então, 2 grupinhos de 2 segundos, 2 de 4, 2 de 8 e 2 de 16. E eu sorteio. Então, qual vai ser? A primeira pergunta vai ter duração de quanto? Eu sorteio lá, aí deu 8 segundos. A primeira resposta vai ter quanto? Eu sorteio lá 2 segundos. E aí, essa relação de 8 para 2, aí é que vai estar o ritmo, né? Porque eu vou ter uma relação que uma coisa durou 8 segundos e a outra durou 2, ou seja, 1/4 da outra. Essa relação de 1/4, nessa relação que reside o ritmo, né? Uma coisa é 1/4 da outra. Depois, a segunda pergunta dura 4 segundos. Aí já é o dobro da resposta. Então, 1/4, dobro. Aí o ritmo é um sobe e desce, sabe? De relações. Aí é que tem ritmo. Então, tá começando agora, não sei no que vai dar exatamente, mas eu pretendo que o projeto ajude assim, o ator
se sensibilizar com essa questão do ritmo, né? Desenvolver uma precisão rítmica um pouco maior, principalmente na sua fala, que agora o foco nosso está sendo na fala, né? E que depois, e que é o que eu estou começando a fazer agora com os voluntários, que eles, quando forem gravar, não precisa ficar contando, que tem um jeito de dar certinho a estrutura rítmica, mesmo se você não ficar contando com os dedos ou botar o metrônomo para bater, que é um trabalho já com a imaginação, e é você imaginar o que o outro está fazendo com você, o interlocutor imaginário, e com que ritmo, porque você se conecta com o ritmo do outro, e o seu ritmo, você gera uma necessidade sua de responder com um ritmo adequado àquela estrutura, sem precisar ficar contando. É um desafio. Muito bom, muito obrigado, viu, Vinícius? Muito, muito legal o nosso papo aqui sobre essas pesquisas e, bom, valeu mesmo, brigadão. Eu que agradeço, André, valeu demais, parabéns aí pela iniciativa, viu, do canal, das entrevistas, muito legal mesmo. Massa mesmo. Gente, continuem com a gente, sigam aqui as entrevistas anteriores, inscrevam-se no canal, continuem estudando, pesquisando, fazendo arte sempre. Tchau. Valeu.